Graça e paz, meus irmãos. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando mais uma vez do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Eu queria ler com os irmãos o Salmo de número 84. Salmo de número 84. Como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênção cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer na tenda da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Irmãos, esse salmo aqui mostra para nós um salmo de confiança, um salmo onde mostra para nós o quanto é importante para o salmista o templo, porque ali ele encontra a presença de Deus, ali ele encontra o cuidado de Deus, como o pardal, como a andorinha encontra ninho em sua casa, o templo, os altares, né? Ele se torna esse lugar de refúgio do salmista. Biblicamente falando, o novo templo, né, o novo lugar, principalmente no Evangelho de João, vai trabalhar muito sobre isso. O novo templo que é nos dado é em Cristo Jesus. Nós não frequentamos somente o templo porque Deus está ali presente, como tivesse uma arca no Antigo Testamento que estivesse ali. Não. Mas a presença de Deus plena é encontrada em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, nós temos o amparo, a confiança, o sustento. Em Cristo Jesus, temos a cura das nações. Em Cristo Jesus, nós temos tudo o que precisa ser dado ao homem. Em Cristo Jesus, nós temos a salvação. Em Cristo Jesus, o novo templo, Deus se faz presente. Deus é o Deus encarnado em Cristo Jesus. Como ele mesmo diz em João: há quanto tempo estou convosco e você não tem visto? Como diz o próprio Jesus Cristo. Então, nós adoramos a esse Jesus Cristo, o novo templo, onde nós temos o nosso amparo e o nosso refúgio. Nós vamos orar, nós vamos engrandecer a Deus pelo dia de hoje e pelo nosso estudo, pedindo o perdão desde já pelos nossos pecados. Ó Pai, adoramos a Ti, Senhor Deus, pelo Deus maravilhoso que és, pelo cuidado com o Senhor, que o Senhor tem com as nossas vidas, pelas graças derramadas. Obrigado, Senhor Deus, porque em Ti nós temos o sustento, em Ti nós temos o amparo, em Ti, Senhor Deus, nós temos bênçãos incontáveis, ó Pai, em nossas vidas. Em Ti nós temos a salvação. Te adoramos, Te bendizemos, porque o Senhor ouve, Senhor Deus, o nosso clamor e o Senhor perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Tu és grande, digno de toda a honra e de toda a glória. Te adoramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos seguir o nosso estudo nas parábolas de Lucas, ok? E vamos ler Lucas capítulo 9, de 57 a 62. Lucas 9,
de 57 a 62. Diz assim: Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem de reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permita-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Nós temos que entender esse texto com base no nosso texto anterior. Um texto anterior ao nosso texto. Lucas 9:51 diz que Jesus estava indo para Jerusalém. Olha só. E aconteceu que, se completarem os dias em que devia ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. A intrépida resolução de ir para Jerusalém. Por isso, só no seu semblante ele havia sido rejeitado numa aldeia de samaritanos. Porque eles viram que Jesus ia para Jerusalém. E ir para Jerusalém significa ir para a morte. Ir para a morte. E o interessante aqui no texto é que para o Messias, o judeu esperava um Messias que não morresse, um Messias que fosse tirar o povo judeu das mãos do Império Romano. Daniel, capítulo 7, verso 14, diz algo sobre esse Messias, sobre esse Filho do Homem. Quer ver? Daniel 7,14 diz assim: Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Esse era o reino do Messias. Esse era o reino que jamais seria destruído. Então, você seguir o Messias, para o judeu, era seguir a vitória, seguir esse reino maravilhoso. Então, nunca se esperaria que o Messias morreria antes de ao menos chegar em Roma. Por isso, então, nós temos aqui um homem que se oferece, que é atraído por esse Cristo, por esse Messias. Ninguém está recrutando esse homem, ninguém está chamando esse homem. Ninguém evangelizou esse homem. Ele mesmo que chegou e falou: quero te seguir. Só que seguir a Cristo é seguir Jesus até o Getsemane, onde ele chora e chora lágrimas de sangue por estar sozinho. É seguir a montanha da caveira, ao Gólgota. E por fim, seguir ao sepulcro. Seguir a Cristo é segui-lo a Jerusalém, onde aconteceria a sua morte, mas também a sua ressurreição. Seguir a Cristo é seguir o Filho do Homem que vai sofrer. Isso é interessante porque seguir a Jesus não é que a gente vai sofrer algumas privações em nossa vida, tá certo? Nós não é ideia de nós seremos privados de algumas coisas. Não. Seguir a Cristo é seguir um líder que foi rejeitado. Os animais tinham lugar de descanso, mas o Filho do Homem não. Seguir a Cristo é seguir aquele que foi rejeitado, que foi morto, que foi cuspido, que preferiram um ladrão, um assassino, ao invés dele na cruz.
para ser liberto. Isso é interessante porque no mundo que nós estamos vivendo hoje e essas últimas semanas nós vemos um boom, né? Principalmente por causa de um coach que foi no pico dos marins e teve que ser resgatado. E você vê algumas pregações de algumas igrejas, até mesmo pregações desse coach, né? De vitória, de alcançar, de mentalizar, de ir à frente, de buscar, de ter coragem, de enfrentar os desafios, de ir à luta, que nós seremos vencedores, nós somos vencedores. E o interessante é que há uma mudança, né, da teologia da prosperidade para uma teologia de coaching, ah, onde aparecem com carrões entrando de helicóptero, líderes, enquanto seguir a Cristo é seguir aquele que não tem aonde reclinar a cabeça. Isso me lembra a história de um casal de missionários que serviram 50 anos numa região inóspita, numa região de perseguição, e eles estavam voltando para sua casa, né, depois da sua jubilação, depois da sua aposentadoria, depois de 50 anos lutando no campo, sofrendo, passando suas dificuldades, eles voltam para o campo. E eles estão no navio e estão olhando lá e estão vendo uma festa muito grande. E eles pensam: será que é para gente? Será que é a nossa igreja? E quando eles estão descendo do navio, e eles estão descendo, eles são os dos últimos porque eles estão na terceira classe, não tem condições financeiras de comprar uma passagem melhor. Eles verem que as bandeirolas, as festas que estavam ali não eram para eles. Era para alguém que chegou, que estava muito importante, que era muito importante. Então eles vão para casa, para sua casa carcomida pelo tempo, sofrida, e estão trabalhando, sua esposa está fazendo o seu almoço, eles almoçam, eles até que o marido chega e fala assim: olha, eu vou sair, preciso pensar um pouquinho, porque a gente trabalhou 50 anos no campo, sofremos, passamos doenças, passamos perseguições, passamos privações, e quando a gente chega em casa, ninguém nos recebe. Preciso sair, preciso arejar minha cabeça, mas eu peço que você ore ao seu Deus se isso tudo valeu a pena, se é isso tudo que Ele nos dá mesmo. Ele saiu e quando ele volta depois de um tempo, a sua esposa está já ali lavando a louça, preparando o lugar para o café. E ele chega e fala assim: olha, você orou ao seu Deus? Orou perguntando para ele: é isso que ele espera para quem trabalha, se dedica a vida toda, para quem sofre suas privações por servir a ele? É isso que ele espera quando a gente chega em casa? Olha lá, orei sim. E o que o seu Deus respondeu? Ele disse: você ainda não chegou na sua casa. Esse é o Evangelho. Cristo Jesus é o Evangelho daquele que foi rejeitado. Eles ainda não haviam chegado em sua casa. Eles ainda não haviam chegado no seu lar. Não adiantava pedir festas. Não era a casa deles. Você servir ao Senhor, seguir ao Senhor, é seguir Jesus Cristo ao Getsemane, ao Gólgota, ao sepulcro. Seguir a Cristo é seguir ao líder que foi rejeitado.
Não espere, não espere vitórias em cima de vitórias, como essa teologia de coach tem ensinado. Não espere isso. Não espere, porque às vezes as frustrações por causa de situações de vida nossa, de governo, de tantas outras coisas, você deposita uma esperança falsa dentro da sua teologia. Não espere isso. A esperança que nós temos é futura. Seguir a Cristo, seguir o Messias, é seguir aquele que não tinha onde reclinar a cabeça. Mas não fique só aí. Quando você segue o texto, você vê Jesus chamando o outro, tomando a iniciativa e dizendo, segue-me. Só que esse outro homem, ele diz que antes gostaria de sepultar o seu pai. E Jesus, ele responde de uma maneira bem dura. Ele diz, deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Tu, porém, prega a palavra. Deixa aqueles que são mortos espirituais sepultarem os seus mortos espirituais. Basicamente é isso que ele está querendo dizer. Tu, porém, prega a palavra. O sepultamento de uma pessoa distante era uma obra de amor, com grande recompensa diante de Deus. Diante disso, o dever religioso era uma grande importância. E deixar de fazer isso era algo escandaloso para um judeu. Se isso era para alguém distante, imagine para o próprio pai. Você sepultar o próprio pai era algo valioso, era algo de respeito numa sociedade. Perdão, irmãos, tive meio resfriado esses dias. Perdão pela voz, pela tosse, tá? Mas voltando, você sepultar o seu pai era uma obrigação, era algo de importância para o povo judeu. Então o que ele está fazendo, o pedido dele, é um pedido correto, não era um pedido calamitoso, não era um pedido sem honra, pelo contrário, era um pedido de honra, um pedido genuíno ali. Entretanto, devemos entender que o rigor da mensagem de Cristo, do Evangelho de Cristo, era primordial. O pai poderia ser idoso, poderia estar próximo da morte, porém, a urgência na tarefa de pregar o Evangelho é muito mais clara e é muito mais importante diante de qualquer tradição judaica. Até mesmo, como diz lá em 1 Timóteo, olha só que interessante. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Diz assim, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da sua própria casa, tem negado a fé, e é por isso, e é pior do que o descrente. A pregação do Evangelho está além disso. O momento que Jesus chama esse homem, ele quer mostrar que a urgência da pregação do Evangelho é maior do que o que se imagina. O Evangelho precisa ser pregado e anunciado. Milhões e milhões de pessoas nunca ouviram falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Povos e povos não alcançados. 41% da população da Terra é considerada povos não alcançados. Povos distantes, povos que foram criados para adorar a Deus, glorificar a Deus, mas na verdade nunca ouviram falar de Deus até os dias de hoje. Há uma urgência na pregação do Evangelho. Há uma urgência na vivência desse Evangelho. E Jesus mostra isso. Ele está caminhando para Jerusalém. Ele está caminhando
para ser morto, para ser ressuscitado no terceiro dia. E a urgência para a pregação dessa boa nova é prioridade, é essencial. E isso é fortalecido também diante desse terceiro homem, que diz: seguir-te-ei, como diz o primeiro, mas deixa primeiro despedir-me do de casa. Aqui Jesus diz: ninguém que tem posto a mão no arado olha para trás, é apto do reino de Deus. A urgência da pregação de seguir a Cristo é algo de de primeiro escalão, de primeira prioridade. Por quê? Se você for ler lá, 1 Reis, capítulo 19, verso 20, o chamado de Eliseu, quando Elias chama Eliseu, Eliseu pede para ir lá despedir dos seus pais. E Eliseu fala: vai. E ele vai, se despede dos pais. Depois Elias fala: vai. E depois disso Eliseu segue Elias. Mas Cristo está mostrando para nós aqui que a tarefa de pregação do Evangelho, a tarefa de anunciar essas boas novas, a urgência dela, ela tem que ser tomada de uma maneira primeira na vida do crente, na vida daquele que quer seguir a Cristo. É ela que pauta a agenda. Não é olhar para trás, não é o que eu queria ser, não era o que eu poderia agir, mas era o que Cristo quer de nós. A nossa agenda não é pautada, nossa agenda do ano não é pautada pelos meus sonhos, os desejos, pelas minhas vontades, mas sim pelo Espírito Santo que nos guia para a pregação do Evangelho. Não olha para trás. Você não diz: eu poderia ser isso, eu poderia ter feito aquilo. Existem muitos missionários super capacitados que deixaram trabalhos promissores, pastores que deixaram trabalhos promissores, que estão no meio de tribos distantes, que estão passando por regiões inóspitas. E eles poderiam olhar para trás e falar assim: olha, se eu continuasse em tal empresa, hoje eu teria meu salário pleno, estaria trabalhando, estaria bem. O que Jesus está falando aqui é aquele que põe a mão no arado, aquele que diz que vai seguir a Cristo, aquele que diz que quer caminhar com Cristo, não fica olhando para o passado, não olha o que poderia ter tido, não olha para nada, a não ser para frente, para Ele, para Jesus. A urgência da pregação do Evangelho. Se na época de Cristo já era primordial, imagina nos nossos dias. Imagina no período em que nós estamos vivendo, onde o tempo da sua volta se torna ainda mais próximo. O Evangelho precisa ser anunciado. Se você segue a Cristo, entende que esse caminho é um caminho onde o líder não foi rejeitado, onde o líder não tem onde descansar. Se você entende isso e quer seguir, então não olhe para trás. Prega, viva, em frente, porque ainda no momento, como diz os missionários lá, nós não chegamos em casa. Nossa casa é celestial. Não espere honras, não espere glórias nesse dia. Espere em servir ao Senhor de todo o coração. Não importa o que soframos, mas entendemos que seguir o Messias é seguir no Getsêmani, no Gólgota e no sepulcro. Seguir a Cristo é isso. Seguir a Cristo é matar os seus desejos, as suas vontades. Como diz Ronaldo Lidório,
num dos seus sermões. Seguir a Cristo, seguir a Jesus, a igreja primeiramente precisa morrer para si. Que Deus nos capacite a isso, a não olhar para trás. Que Deus nos capacite a entender a urgência da pregação. Que Deus nos capacite a entender que viver o Evangelho, viver Cristo Jesus, é não ter lugar onde se pode descansar. Nós estamos em missão, irmãos. Nós estamos em missão até que Cristo volte. Que Deus nos capacite a viver a esse Evangelho e a pregar esse Evangelho por todo mundo. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Pai Santo, nós te adoramos, ó Pai, e te bendizemos. Porque em todo momento, ó Pai, o Senhor é um Deus presente. E o que nos garante, Senhor Deus, que dará certo tudo, Senhor Deus, o que o Senhor falou, é porque o Senhor está conosco. É porque foi o Senhor que disse. Não é pela nossa mão, não é pela nossa devoção, não é, pelos nossos dons, mas o mundo se encherá da tua glória, porque o Senhor quer e porque o Senhor é o Deus presente com o seu povo. Por isso, nos capacite, Senhor Deus, a entender a urgência da pregação do Evangelho. Nos capacite a entender, Senhor Deus, que não devemos olhar para trás. E nos capacite a entender que a glória e honra não são aqui neste mundo, mas são do mundo, Senhor Deus, por vir, no novo céus e na nova terra, onde o próprio Deus enxugará dos nossos olhos as lágrimas. Ó Pai Santo, nos fortaleça, guie, Senhor Deus, os nossos passos, e que a graça de Jesus esteja com aqueles que sofrem, com aqueles, ó Pai, que estão doentes, com aqueles, ó Pai, que estão com dificuldade financeira, seja por estar desempregado, seja por questões, por outras questões, pedimos, ó Pai, que o Senhor os oriente, que o Senhor cuide daqueles que estão com saúde debilitada, que o Senhor conforte aqueles que perderam, Senhor Deus, algum ente querido neste ano, no ano anterior, ó Pai. Derrama a tua graça, Senhor Deus, sobre o teu povo e nos capacite a viver para ti e honrar somente a ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Semana que vem seguimos o nosso estudo aqui no Evangelho de Lucas e nas suas parábolas. Deus abençoe.